Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marco Yanner e hoje nós vamos começar os nossos estudos práticos sobre o livro Os Quatro Compromissos. Eu tenho ele aqui na minha frente. Essa é uma edição especial, comemorativa dos 10 anos do livro. É uma edição um pouquinho mais cara, mas hoje se encontra no mercado facilmente aí a edição desse livro de forma simples, por em torno de 27 a 29 reais, sem o frete. Então é um livro relativamente barato que todos podem comprar. Na capa do livro, o autor, Dom Miguel Ruiz, escreve um guia prático para a liberdade pessoal. O livro da filosofia tolteca. Para quem já teve algum contato, quem já esteve com o livro nas mãos, teve a oportunidade de ler, ou quem sabe até mesmo estudar, sabe que esse título ele é verdadeiramente sincero. Nossa experiência com os quatro compromissos nos mostrou que realmente os ensinamentos que existem aqui, que são ensinamentos terrivelmente práticos, objetivos, que qualquer pessoa, independente do nível de escolaridade, seja ele analfabeto, que alguém possa ler para ele o livro, ou simplesmente um pós-doutorado, um PhD, ele é extremamente útil, porque cada um de nós pode utilizar das ferramentas apresentadas aqui para transformar radicalmente sua vida. Claro que a amplitude do desejo de transformação é que vai medir a força dessa transformação. Existem pessoas que usam os quatro caminhos simplesmente para regularizar seus relacionamentos, para harmonizar seu trabalho, etc. Isso já é um grande passo. Nós aqui, evidentemente, almejamos algo infinitamente superior, mas devemos nos lembrar que a vida cotidiana é exatamente a base ou a escada que, quando bem harmoniosa, nos permite compreender melhor o aspecto espiritual. E é na vida cotidiana, material, que apresenta o caminho da liberação. É preciso ter corpo físico para isso. E ter uma vida normal. Comer, trabalhar, se divertir, por que não? Experimentar a vida. Então os quatro compromissos eles falam exatamente disso. Nós vamos abrindo o livro aqui e vamos ler com vocês algumas partes que consideramos importantes e vamos conversar um pouco sobre elas. A respeito do autor, Dom Miguel Ruiz é um descendente direto tolteca. Recebeu esses ensinamentos toltecas de seu avô, Leonardo Macias. Depois, se alguém quiser interessado na bibliografia de Dom Miguel Ruiz e também na sua biografia, pode pesquisar aí na internet e vai ver como é que aconteceu o nascimento desse livro e dos outros livros na sua própria vida, na vida de Dom Miguel Ruiz. A primeira parte do livro ele faz uma explicação sintética, simples e maravilhosa sobre esse povo que chama-se tolteca. Ele diz aqui que há milhares de anos, no sul do México, os toltecas eram conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Os antropólogos e historiadores se referem a ele como uma nação ou como uma raça. Mas, na verdade, eles eram pessoas de várias partes do mundo e de várias regiões e que viviam naquele local. Eram cientistas e artistas que se associaram para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Preservação da sabedoria. Eles viviam numa cidade chamada de Teotihuacan, que em português quer dizer local onde o homem se torna Deus.
Essa cidade ficava bem próxima onde é hoje a Cidade do México. Depois ele explica os fatos dessa filosofia ficar oculta durante tanto tempo, assim como outras filosofias esotéricas tiveram que permanecer um pouco na penumbra devido ao mau uso que alguns discípulos sempre fazem do pouco que recebem. Falo do pouco que recebem porque uma pessoa que faz mau uso do conhecimento que recebe, essa pessoa não é capaz de receber muito. Porque para adquirir realmente o verdadeiro conhecimento, há que se polir essa parte humana. Então, o pouco que receberam, fizeram mau uso e isso repercutiu. Assim como em outras filosofias esotéricas do mundo. Não é algo exclusivo dos toltecas. E uma coisa muito interessante no final aqui dessa parte é que ele diz que tal sabedoria se ergue da mesma unidade essencial de verdade de todas as tradições esotéricas ao redor do mundo. Embora não seja uma religião, honra todos os mestres espirituais que já ensinaram aqui na Terra. Por envolver o espírito, é descrito com maior precisão como forma de vida, caracterizada como fonte de sabedoria e amor. Então, de forma resumida, ele introduz o que os toltecas pensavam e praticavam na sua vida. E é isso que ele vai transmitir de forma direta aí nos capítulos posteriores. Daí, logo em seguida, no livro, ele coloca a questão bem interessante da experiência, da prática. E cita, como nome dessa parte do livro, o espelho enevoado. Ele cita ou conta a história de um homem que recebia ensinamentos dos xamãs, aí há cerca de 3.000 anos atrás. Embora ele não aceitasse completamente, esses ensinamentos, ele sabia que existia algo mais, então ele foi para uma caverna e dormiu lá. E no meio da noite ele acordou fora do seu corpo físico. Olhou o seu corpo físico deitado, saiu da caverna e contemplou o céu. E no céu, ou visualizando o céu, contemplando o céu, ele teve uma revelação. Uma voz, que era dele mesmo, falou para ele: sou feito de luz, sou feito de estrelas. E aí ele chega a uma série de conclusões diretas, objetivas, compreendendo que, embora o corpo dele e tudo mais sejam feitos de estrelas, na verdade, tudo mais é feito de luz. Olá a todos, meu nome é Mark Yanner e vamos começar hoje a segunda parte dos comentários sobre praticando os 4 compromissos do livro Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que têm prestigiado o canal. Estamos chegando no dia de hoje a 999 inscritos e isso é motivo de muita alegria para nós, porque cada dia que passa, esta mensagem vai chegando cada vez mais a mais gente. E nosso interesse aqui, o único interesse, é compartilhar esses conhecimentos que podem transformar a nossa vida em algo mais belo. Transformar em nossa vida a partir dos elementos fundamentais que existem dentro de nós. Nós, como construtores da nossa própria vida, temos essa responsabilidade. A cultura de hoje, no mundo ocidental, e de uma forma geral no mundo oriental, nos diz que a responsabilidade sobre o mundo e sobre as coisas que nos cercam não é nossa. E à medida que nossa consciência vai amadurecendo e se desenvolvendo, vamos compreendendo que tudo que existe, tudo que acontece no mundo exterior é responsabilidade nossa.
Muito diferente, claro, da culpa. A culpa é 100% negativa, porque não produz nenhuma transformação. Mas isso é conversa para mais adiante. Hoje nós conversaremos a segunda parte do livro Os Quatro Compromissos. Antes de abordar a questão da domesticação e o sonho do planeta, eu queria dar uma sugestão a todos. Como quer que esses estudos eles vão ou devem ir diretamente à consciência de nós mesmos, uma coisa que aprendi ao estudar pela primeira e segunda vez os Quatro Compromissos é que essas informações que o livro nos traz, que Dom Ruiz escreveu, não devem ser encarados como crenças. Você não precisa acreditar em nada, mas também não precisa descrer. O que nós precisamos aprender é manter a mente passiva, tranquila, para que o ego não meta a pata. Significa dizer o seguinte, que enquanto estamos ouvindo, por exemplo, uma palestra ou um vídeo como esse, devemos nos esforçar em apenas ouvir o que está sendo dito e não interpretar. Apenas ouvir, para que essas ideias transformadas em símbolos e sons penetrem, passem pelos obstáculos dos nossos preconceitos, das nossas crenças e cheguem na consciência. Entre a consciência e essas informações existe, na verdade, um obstáculo imenso, que é a nossa mente. A mente, por si só, pensa que vai entender sobre esses assuntos. Isso é uma ilusão do ego. Quando nós fazemos isso, quando nossa mente entende esses assuntos, ela dá um jeito de que nós não compreendamos profundamente, porque nós achamos que alguns desses assuntos nós já conhecemos. E isso é totalmente equivocado. É daí que surgem diversas distorções do ensinamento que estamos escutando, daquilo que entendemos. Aliás, como acontece com tudo. Então vamos aprendendo a ficar de forma silenciosa, mentalmente silenciosa, e ouvir, simplesmente ouvir. É na verdade aquilo que os mestres Zen nos ensinam quando dizem: quando caminhares, caminhe. Quando comeres, coma. Quando tomares banho, tomes banho. Apenas isso. Claro que depois, quando essas informações entram e vão diretamente à consciência, aos poucos, na medida da prática, quando entendemos o mínimo que estamos fazendo, essa compreensão profunda vai nascendo. Então eu não espero que vocês acreditem em tudo que está sendo dito, aliás, em nada do que vai ser dito aqui. E não é esse interesse de Dom Ruiz. A única coisa é que temos que preparar nosso terreno para receber boas sementes. E preparar esse terreno significa nos treinar em ficar em silêncio mentalmente enquanto vamos aprendendo alguma coisa. Para mais tarde, depois, começarmos a estudar e tirar nossas reflexões a partir daquilo que consigamos colocar em prática. Então, saber ouvir é fundamental. É fundamental neste caminho e praticamente em toda a vida. É exatamente porque não sabemos ouvir que muitas das coisas que aprendemos e não conseguimos colocar em prática, ou até mesmo recusamos dizendo que não, que para nós não funciona. Para nós muitas vezes não funciona porque não entendemos realmente o que está sendo proposto. Então, uma das grandes barreiras que temos neste aprendizado, não somente de autoconhecimento, mas de qualquer aprendizado, é a nossa mente trabalhar enquanto estamos ouvindo. Então não há o que temer, esse é um vício nosso, um vício humano, cultural. Vamos nos treinando a ficar em silêncio enquanto estamos ouvindo. Vamos tentar fazer isso com esse vídeo? Muito bem. Da mesma forma também que eu vou tentar ficar em silêncio internamente enquanto falo, porque isso também é uma prática maravilhosa. Veremos isso em Eckhart Tolle mais tarde, quando comentemos o poder da presença. Mas isso fica para outro vídeo. O capítulo seguinte, então, se refere à domesticação e o sonho do planeta.
Para nós entendermos exatamente o que Dom Ruiz e os toltecas afirmam que é domesticação, imagine um animal sendo treinado, sendo adestrado. Imagine um ser humano adestrando um cachorro, por exemplo. Pode parecer chocante isso, mas por incrível que pareça é a forma com a qual a cultura que nós vivemos transmite os ensinamentos para nós. A domesticação significa uma recompensa por aquilo que fazemos corretamente, segundo essa cultura, e um castigo quando não fazemos aquilo que a cultura ou a educação nos propõe. Mas para entender melhor ainda essa domesticação, nós precisamos lembrar que todo esse processo, ele é mais que um processo intelectual. Ele começa, na verdade, quando a criança está no ventre da mãe. Embora muitos não saibam, a partir de determinado mês, o feto que está lá dentro é capaz de ouvir e sentir tudo que está ao seu redor, através do corpo da mãe. Na verdade, o útero humano é praticamente uma fonte de reverberação dos sons, ruídos, sensações e emoções que a mãe experimenta no mundo exterior e transmite para o feto. Então a domesticação já começa no ventre da mãe. Mas mais que isso, ela passa por um processo natural. Esse processo natural acontece com todos os animais. Quando uma criança nasce e abre os olhos para o mundo, ela busca o contato com esse mundo físico. E todos os demais ao redor vão lhe ensinar como fazer contato com esse mundo. É um esforço gigantesco desse serzinho que está ali no corpo de um bebê para poder entrar em contato e compreender e também enviar mensagens a esse mundo que nós dizemos ser físico. Então todos que estão ao redor dela são atores diretos desse processo inicial de domesticação. É um processo natural, porque sem esse processo a criança não consegue se manifestar e nem compreender o mundo que lhe cerca. O que é invariavelmente negativo ou hipnotizante é que em todo esse processo a criança perde a possibilidade, digamos assim, de sintonizar outras realidades e fica presa exclusivamente ao mundo físico, de uma forma inconsciente. Uma vez perguntaram a um xamã o que aconteceria se uma criança nascesse e os adultos ao redor não servissem de ponte, porque é isso que os adultos servem, ou seja lá quem rodeia a criança, para este mundo físico. Eles ensinam a criança como chegar a perceber, como chegar a ouvir, como chegar a ver. Através desses estímulos, a criança vai desenvolvendo seu sistema nervoso central e vai focando nesse mundo. E aí, pela primeira vez, teremos que usar uma palavra que é importantíssima nesses estudos, que é o fenômeno, ou a capacidade da consciência de manter a atenção sobre um objeto. Nós normalmente temos um conceito a respeito de atenção, mas não desconfiamos que a atenção é o que nos traz a esse mundo. Ou melhor dizendo, nos faz entender e compreender esse mundo. Sem o fenômeno da atenção, é impossível chegar a se relacionar com outros seres humanos. São milhões e milhões de informações que chegam no cérebro ou no sistema nervoso de uma criança, de um bebê. E ela aprende a selecionar esses milhões e milhões de informações para poder entrar em contato com aqueles que estão ao redor. Esse é um dos milagres da vida. Então perguntaram ao xamã se não houvesse esse aprendizado que é natural para qualquer animal, esse esforço da consciência, um esforço gigantesco de vir da onde ela se encontra e fixar o seu ponto de atenção no mundo físico, que é uma das realidades apenas. O que aconteceria com a criança? Os xamãs afirmaram que essa criança ficaria perdida entre os universos. A consciência dessa criança ficaria entre alguns dos pontos conectados e vagaria de dimensão em dimensão, perdida no universo. E quando eu falo de universo, não é o universo físico apenas. Todos os universos. Essa gigantesca teia de realidades que existe muito além
da terceira dimensão, do mundo físico. E para resgatar a consciência dessa criança, teria que haver um esforço gigantesco de alguém muito capacitado que voluntariamente poderia visitar cada um desses lugares, dessas múltiplas realidades, dessas múltiplas dimensões, e ensinar o caminho até o mundo físico para essa criança. Teria que realmente resgatá-la através da consciência. Então é praticamente impossível abdicar do processo de domesticação em todos os seres humanos. Para o bem ou para o mal, a domesticação existe. Pode ser que a domesticação seja mais violenta em alguns. Por exemplo, os pais sejam extremamente rigorosos, os professores serem extremamente rigorosos, a religião, que faz uma parte muito importante no processo de domesticação dos seres humanos, seja muito autoritária, muito rigorosa, então essa domesticação será agressiva, será muito, muito negativa. Em outros casos, a domesticação é menos destrutiva, porque a domesticação cultural, como se diz, herdada de nossos antepassados, o que ela busca é eliminar a nossa integridade como seres humanos. Ninguém se iluda que a educação que recebemos dos nossos pais, das religiões, da escola, dos nossos amiguinhos, do contato diário com o mundo físico, desde quando somos criancinhas, que seja algo para desenvolver nosso ser. Não é. Mas também não é culpa dos adultos, nem das escolas, nem das religiões, porque eles aprenderam dos pais deles, que por conseguinte aprenderam dos avós, que por conseguinte aprenderam dos bisavós. Ou seja, eles deram o melhor que eles tinham. Quando se fala de domesticação, a princípio pode acontecer que algumas pessoas fiquem revoltadas, culpando fulano ou ciclano pela sua própria domesticação, mas isso é inútil, porque todo ser humano que está aqui e vem para esse mundo deve passar por uma domesticação. O que nós iremos aqui estudar é como acontece essa domesticação e como eliminar os prejuízos que ela causa. Então, para entender esse fenômeno, em que se diz que todo ser humano é domesticado para viver em comunidade, viver em sociedade, é importante entender alguns conceitos que os toltecas nos apresentam. Para os toltecas, não se sonha apenas quando se está dormindo. Para os toltecas, o sonho é uma atividade de 24 horas do cérebro. A diferença que existe para os toltecas entre o sonho quando estamos dormindo ou o sonho quando estamos acordados é que existe uma barreira física, uma moldura física que nos impede de pular de um sonho para o outro. E também, como nós veremos mais adiante, existe uma série de crenças limitantes na base do nosso inconsciente, coisas que nós não conhecemos, mas que nos limitam fortemente ao desenvolvimento da consciência, que barram algumas ideias que poderiam propiciar uma transformação até mesmo de uma visão de mundo mais completa, mais integrada. Neste momento, amigo, segundo os toltecas, você e eu estamos sonhando, mas não sabemos disso. E sequer sabemos quem somos. Então todo o trabalho dos toltecas é ensinar diversas ferramentas para que, em primeiro lugar, reconheçamos o sonho. Segundo lugar, compreendermos o que nos faz ficar preso nesse tipo de sonho que temos. E terceiro, nos livrar dessas amarras, para pular para um sonho melhor, para transformar o sonho da nossa vida. Outros autores ocidentais também afirmam, mas com outras palavras, também afirmam a mesma coisa, que a vida é um filme. E quando nascemos, esse filme se desenrola, é o enredo da nossa existência. Todos os personagens, todas as pessoas que temos contato, as paisagens, os locais que vamos,
é o enredo desse filme. E quando desencarnamos, a bobina do filme, como aqueles filmes antigos, né, que eram enrolos, ela vai se desenrolando e termina. E aí fenômenos naturais fazem ela se desenrolar e depois se enrolar por completo. E aí, claro, entre alguns fenômenos extrafísicos, etc, etc, etc. Mas é um bom exemplo. Ver a vida como um filme é um grande ensinamento. A verdade para os toltecas é que nós sonhamos o tempo todo. A única coisa também que cabe muito realçar é que existe um aspecto do sonho que ele é individual, que é construído a partir do momento em que nós nascemos. É um ponto de vista pessoal do sonho. É um sonho individual. É importante saber que cada ser humano tem um sonho na face da Terra. Projeta de dentro de si imagens, circunstâncias, e que ele percebe como uma realidade exterior. Existe o sonho individual de cada um de nós e existe um sonho coletivo. Esse sonho coletivo já foi construído por nossos antepassados. E é este sonho coletivo, com suas leis, normas, conhecimentos gerais, dogmas, crenças, que é transmitido para nós de geração em geração. Então, há uma interpenetrabilidade entre o sonho individual e o sonho coletivo. Imaginem círculos como esferas, que são o nosso sonho coletivo, onde se projeta a nossa existência. E essas esferas estão interligadas, quase que confundindo uma com as outras. E na zona de contato nós vivemos essa realidade que é comum a todos. A isso os toltecas chamam de tonal. Mais tarde, nós abordaremos essas questões. Mas o mais importante é se dar conta que estamos sonhando. Esse é o aspecto mais importante nesse momento. E que tipo de sonho estamos sonhando? Como podemos modificar esse sonho? Assim como quando vamos dormir e sonhamos, se nos damos conta que estamos fora do corpo físico, estamos sonhando, podemos evidentemente mudar aquele sonho. Através de concentração, imaginação, nos imaginamos em outro local, com outras pessoas, e viajamos até esse local. Isso acontece quando estamos sonhando. Às vezes a gente até fala, nossa, isso aqui. A pessoa se dá conta que está sonhando lá no mundo dos sonhos, quando está dormindo. E pode dizer, não quero isso. E aí imagina uma cidade, imagina um local que é conhecido para ele. E imediatamente ele se desloca até aquele local. Isso é muito comum quando estamos dormindo. Muitas coisas acontecem durante esse sonho enquanto estamos dormindo. Mas existe um sonho também quando estamos acordados, que é essa realidade que percebemos ao redor. É um sonho, entre aspas, fixo, mas que podemos mudar a partir da base das nossas percepções. Por isso se diz que, para muitos hoje em dia, não se trata nem de sonho. Se trata de um pesadelo que estamos vivendo coletivamente, pesadelo de violência, de sofrimento, de angústia, ansiedade, de medo. E esse pesadelo é alimentado pelas informações que recebemos ou que escolhemos receber. Porque muitas dessas informações nós escolhemos receber. Então, uma vez que a gente aceite a ideia, não é preciso concordar. Vamos dizer, uma possibilidade de que estejamos sonhando acordado. E é isso que é importante fazer nesse momento. Se dar a liberdade, internamente, mentalmente, de que há uma possibilidade de que todos nós, seres humanos, estejamos sonhando 24 horas por dia. E quando a gente se permite ter esse tipo de ideia, nós começamos a perceber o mundo de uma maneira completamente diferente. E entendamos uma coisa, o fato de ser sonho não quer dizer que não possamos sentir momentos felizes e momentos extremamente desagradáveis.
de sofrimento. Porque a natureza do sonho é exatamente essa. Conforme nosso sonho, conforme nós sentimos ele. Voltando então à questão da domesticação, é interessante, eu estou com o livro aberto aqui, né? Os 4 compromissos, essa é a edição especial, mas existe uma edição mais barata, mais simples, mais acessível, todo mundo pode comprar, como já foi explicado aí no primeiro vídeo. Abordando essa questão do sonho coletivo, o sonho exterior, o sonho do planeta, que é compartilhado por todos os seres humanos, nesse ponto da domesticação, a atenção, o fenômeno da atenção, ele exerce um papel fundamental na transmissão de informações entre aquele, como um bebê que está nascendo ou nasceu, e aqueles que estão ao redor, o mundo exterior, aqueles seres humanos, crianças, adolescentes ou adultos, que cercam a criança. O que primeiro, além do desenvolvimento que ocorre paralelo, fisiológico na criança, o que primeiro os adultos nos ensinam é aprender a focar a nossa atenção em uma coisa só, para que consigamos desenvolver os nossos sentidos, nosso aparelho neuronal, nosso aparelho nervoso, para perceber o mundo físico. E através desse fenômeno de foco, de concentração, de atenção, desse esforço que a criança faz para entrar em contato com esse mundo físico, é aí que é passado para a criança uma grande quantidade de informações. É assim que aprendemos a nos comportar em sociedade. É assim que eles nos ensinam a acreditar e não acreditar. Eles nos ensinam o que é bom e o que é mal, o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Todos esses conceitos, todas as ideias já estavam lá antes de você nascer. O que acontece é que todos esses conceitos, essas regras, são passadas através do contato, através desse fenômeno de domesticação. Por exemplo, quando nós estávamos na escola, nós sentávamos numa cadeira e ouvíamos o professor, colocávamos a atenção, esperando que o professor nos ensinasse alguma coisa. Ele sempre nos ensina alguma coisa, mal ou bem, ele sempre nos ensinava. Quando nós íamos à igreja, ouvíamos o pastor ou o padre falando. É a mesma dinâmica que acontecia ou que acontece com pais e mães, irmãos, amigos. Eles capturam a nossa atenção quando somos crianças. Eles chamam a nossa atenção. E nesse fenômeno de nos chamar a atenção, veja, a gente chega para uma criança e diz, que bonitinho, que bonitinho. Aí a criança presta atenção em você. E quando ela presta atenção em você, ela busca aprender a forma de comunicar-se com você. E nesse intercâmbio, ela acaba aprendendo que ela também pode chamar a atenção dos outros. E ela sente um benefício em chamar a atenção dos outros. Então ela tenta se comunicar e quando ela consegue, quando ela percebe que essa comunicação existiu, existe uma gratificação. E assim ela começa a desenvolver dentro dela formas de chamar a atenção dos outros. Então ela se esforça de compreender a mensagem que o pai ou os irmãos, ou seja lá quem for está ao redor dela, está passando para ela, porque assim ela também consegue chamar a atenção dos outros para si. É uma escala de recompensa. Se eu consigo entrar em contato com eles, eu sinto algo bom porque eles prestam atenção em mim. Já foi dito por grandes mestres que onde está a nossa atenção está o nosso amor. Está quem somos. Então, a atenção ela exerce um papel fundamental no desenvolvimento integral do ser humano. Seja para o bem, seja para o mal. Aqui não existe outra forma de chamar a criança para esse mundo. Então ela começa a perceber que esse fenômeno da atenção, embora ela não pense sobre o assunto, mas ela sente que chamar a atenção dos outros é algo positivo para ela, ela se sente grata. É gratificante, prazeroso. E não é muito incomum as crianças se desenvolverem
chamando a atenção dos adultos, mesmo que seja com uma traquinagem ou com uma coisa ruim, mas ela sabe instintivamente, desde o bercinho, que algo de gratificante existe quando chamamos a atenção do outro para nós. Então ela pensa, ou diz que mais tarde, quando consegue elaborar pensamentos, né? Olhe para mim, veja o que estou fazendo, ei, eu estou aqui. É isso que muitas vezes as crianças fazem, sob diversas formas. Nós depois, quando adultos, reproduzimos esse comportamento sem perceber. Praticamente 90% desse comportamento é inconsciente. Mas isso não quer dizer que não haja esse conhecimento. Esse conhecimento opera automaticamente dentro do nosso comportamento. Essa necessidade de chamar atenção, ela permanece e vai aumentando muitas vezes, conforme vamos ficando adultos. Mas o fenômeno da atenção é algo extremamente importante, que é o que a civilização ocidental, em particular, né, a nossa cultura ocidental, não tem dado a devida importância. E é algo que hoje em dia os toltecas trouxeram para nós como um presente, né? Porque podemos corrigir e ampliar muito a nossa capacidade de concentração e de atenção. Vejam, não podemos fazer nada sem o mínimo de atenção. A atenção é uma qualidade, uma virtude espiritual, verdadeiramente. Mas que evidentemente pode ser usada tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Imagina quantos milhões de meninos, por exemplo, ficam jogando videogame 8, 10, 12, 14, 15 horas por dia. Isso eles fazem a partir do desenvolvimento da concentração. Mas nós nos perguntamos, existe alguma elevação espiritual, cognitiva, nisso tudo? Será que não estamos usando a concentração para algo inútil? Algo que entorpecerá nossas mentes, algo que entorpecerá na consciência, que vai produzir mais sonho, mais adormecimento, onde dediquemos grande parte da nossa energia a algo do sonho exterior e continuamos e aumentamos até mesmo nos sentidos frustrados com a vida, nos sentidos angustiados, ansiosos, com medo, com um monte de perspectivas completamente ilusórias, falsas. Então, na verdade, esse fenômeno da atenção tem que ser muito bem compreendido. Ele é um instrumento maravilhoso ao desenvolvimento da consciência, mas ele também é usado pelo ego para nos adormecer cada vez mais. É uma luta pela nossa atenção. Na verdade, ocorre no nosso fórum íntimo, dentro de nós, né? E o mundo exterior serve como um reflexo, onde podemos ou não colocar a nossa atenção conscientemente e desenvolvê-lo. A certa altura aqui Dom Ruiz afirma que a atenção ela desenvolve em nós a capacidade de entendermos a linguagem. A linguagem é o código para o entendimento e a comunicação entre os seres humanos. É fácil de perceber isso. Se a gente for, por exemplo, para qualquer país que nós não saibamos a língua, as pessoas podem falar centenas de palavras para nós, formadas evidentemente de letras, fonemas, etc. E nós não entendemos absolutamente nada. É preciso conhecer os símbolos para entender a linguagem. E aí existe um fenômeno que os toltecas colocam, que toda vez que você aprende um símbolo e aceita o significado que lhe é colocado, existe um compromisso, um acordo. E a partir daí a comunicação começa a existir. Sem esse acordo, sem esse compromisso, não existe comunicação. Se eu falo uma palavra aqui em chinês e não explico para vocês o que significa, vocês não conseguem fazer um acordo comigo, porque não entenderão o que eu disse. Em qualquer linguagem é assim. O que nós não nos damos conta é que tudo o que sabemos, por exemplo, como a língua portuguesa, cada frase é formada de palavras, cada palavra é formada de símbolos que produzem sons. E cada símbolo desse, que forma uma palavra, tem um significado que nós concordamos em adotar. Quando eu falo a palavra carro, porque vocês e eu já concordamos que carro
é uma espécie de veículo com 4 rodas, etc, etc. Então, naquele momento, a imagem correspondente ao símbolo da palavra carro aparece na nossa mente. Mas isso só é possível porque nós concordamos com o significado da palavra carro. E esse é um grande problema quando nos expressamos. Porque muitas vezes usamos palavras ou símbolos que para nós quer dizer alguma coisa, mas para os outros quer dizer outras. E aí a comunicação dá ruído e se rompe. E aí não existe acordo. Portanto, uma parte da domesticação é a apreensão dos símbolos e do significado desses símbolos, para que a gente possa se comunicar. Boa parte da nossa infância, esse processo é aceleradíssimo. Vamos descobrindo muitas coisas no decorrer do tempo. E eu falo aí de primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses de vida de uma criança. E isso desenvolve a vida toda. Agora nós iremos ler uns pedacinhos dessa parte que trata de domesticação, pelas próprias palavras do Dom Ruiz, que creio poderá esclarecer muitas das dúvidas que podem surgir dessas informações. Não foi sua escolha falar português. Você não escolheu sua religião, nem os valores morais. Eles já existiam antes de você nascer. Nunca tivemos a oportunidade de escolher em que acreditar ou não acreditar. Nunca escolhemos o menor destes acordos. Nem sequer escolhemos o próprio nome. Quando crianças, não tivemos oportunidade de escolher nossas crenças, mas concordamos com a informação que nos foi passada sobre o sonho do planeta por intermédio de outros seres humanos. A única maneira de armazenar informações é por acordo. O sonho exterior pode captar nossa atenção, mas se não concordamos, não armazenamos essa informação. Assim que concordamos, acreditamos. E isso é chamado de fé. Ter fé é acreditar incondicionalmente. Foi assim que aprendemos na infância. Crianças acreditam em tudo o que os adultos dizem. Concordamos com eles, e nossa fé é tão forte que controla todo o nosso sonho de vida. Não escolhemos essas crenças e poderíamos nos ter rebelado contra elas, mas não tivemos força suficiente para provocar tal rebelião. O resultado é ceder às crenças com o nosso consentimento. Chamo esse processo de a domesticação de seres humanos. Por intermédio dela, aprendemos como viver e como sonhar. Nessa domesticação, a informação do sonho exterior é conduzida para o sonho interior, criando nosso sistema de crenças. Primeiro, a criança aprende o nome das pessoas e das coisas. Mamãe, papai, leite, garrafa. Dia a dia, em casa, na escola, na igreja e pela televisão, nos dizem como viver, que tipo de comportamento é aceitável. O sonho exterior nos ensina a ser um ser humano. Temos um conceito completo sobre o que é uma mulher e o que é um homem. Também aprendemos a julgar a nós mesmos, as outras pessoas, os vizinhos. As crianças são domesticadas da mesma forma que domesticamos um cão, um gato ou qualquer outro animal. Para ensinar um cachorro, precisamos punir e dar recompensas a ele. Treinamos nossos filhos, a quem tanto amamos, da mesma forma que treinamos qualquer animal doméstico, a partir de um sistema de castigos e recompensas. Quando fazemos o que a mamãe e o papai querem que a gente faça, eles nos dizem: você é um bom menino, ou você é uma boa menina. Quando isso não acontece, somos meninos maus ou meninas más. Naquelas oportunidades em que nos voltamos contra as regras, fomos punidos. Quando agimos de acordo com elas, ganhamos uma recompensa. Fomos castigados e recompensados muitas vezes ao longo dos dias. Por isso ficamos com receio de sofrer o castigo, e também com medo de não ganharmos a recompensa, a atenção obtida de nossos pais, irmãos, professores e amigos. Logo desenvolvemos a necessidade
de captar a atenção de outras pessoas para conquistar tal recompensa. A sensação é tão boa que continuamos fazendo o que os outros querem que a gente faça. Com medo de ser punidos e de não ganhar a recompensa, passamos a fingir ser o que não somos, apenas para agradar, só para sermos suficientemente bons para outras pessoas. Tentamos agradar a mamãe e o papai, os professores na escola, a igreja, e com isso começamos a representar. Fingimos ser o que não somos porque temos medo de ser rejeitados. O medo de sermos rejeitados torna-se o medo de não sermos suficientemente bons. Mais tarde, acabamos por nos tornar alguém que não somos. Tornamos-nos cópias das crenças de mamãe, de papai, da sociedade e da religião. Todas as nossas inclinações naturais são perdidas no processo de domesticação. E quando somos grandes o bastante para nossa mente compreenda, aprendemos a palavra não. Os adultos dizem, não faça isso, não faça aquilo. Nós nos rebelamos e dizemos, não. Isso porque estamos defendendo nossa liberdade. Queremos ser nós mesmos, mas somos pequenos, e enquanto os adultos são grandes e fortes. Depois de um certo tempo, ficamos com medo, porque sabemos que todas as vezes em que fizermos algo errado, seremos castigados. A domesticação é tão forte que num determinado ponto de nossa vida, não precisamos mais que ninguém nos domestique. Nem mamãe, nem papai, nem a igreja, nem a escola. Somos tão bem treinados que passamos a ser nosso próprio treinador. Somos um animal autodomesticado. Agora podemos domesticar a nós mesmos, de acordo com a mesma crença no sistema que nos fornecemos, usando as mesmas técnicas de punição e recompensa. Punimos a nós mesmos quando não seguimos as regras e nos premiamos quando somos bonzinhos ou boazinhas. O sistema de crenças que possuímos é como o livro da lei que regula a nossa mente. Tudo que estiver escrito nele é a nossa verdade inquestionável, baseados nossos julgamentos segundo suas páginas, ainda que esses julgamentos e opiniões sejam contrários à própria natureza nossa. Até mesmo leis morais, como os 10 mandamentos, são programados em nossas mentes no processo de domesticação. Um a um, todos esses compromissos passam a constar no livro da lei, e são eles que regem o nosso sonho. Existe algo na nossa mente que julga a tudo e a todos, incluindo o tempo, o cão, o gato, o clima, tudo. O juiz interno usa o que está escrito no livro da lei para julgar o que fazemos e o que não fazemos, o que pensamos ou deixamos de pensar, além do que sentimos e deixamos de sentir. Tudo vive sob a tirania desse juiz. Todas as leis que fazemos, todas as vezes que fazemos alguma coisa que vai contra o livro da lei, o livro das crenças que possuímos, ele diz que somos culpados, que precisamos ser punidos e que deveríamos nos envergonhar. Isso acontece muitas vezes dia após dia, ao longo de todos os anos que vivemos. Existe outra parte de nós que recebe os julgamentos. Chama-se vítima. A vítima carrega toda a culpa, a responsabilidade e a vergonha. E também a parte de nós que lamenta. Coitado de mim, não sou bom o bastante, não sou inteligente o suficiente, não sou atraente nem digno de amor. Pobre de mim. O grande juiz concorda e diz, sim, você não é bom o suficiente. Tudo isso é baseado num sistema de crenças que não chegamos a escolher. Essas crenças são tão fortes que mesmo anos mais tarde, depois que fomos expulsos ou expostos a novos conceitos, tentamos tomar nossas próprias decisões e descobrimos que essas crenças ainda controlam nossa vida. O que quer que vá de encontro ao livro da lei fará você experimentar uma estranha sensação no plexo solar, que chamamos medo. Quebrar as regras do livro abre seus ferimentos emocionais. E sua reação cria veneno emocional.
No próximo vídeo, nós daremos diversos exemplos e explicaremos melhor o que é esse juízo interior, o que é o livro das leis e o que é a vítima dentro de nós. Para aqueles que já praticam um pouco de auto-observação, ou seja, não se identificar com os próprios pensamentos e ver eles sendo produzidos na nossa mente de forma contínua, e mesmo que não for contínuo, cada um de nós já pode perceber quantos pensamentos de vitimizações nós temos diante da realidade. Quantas vezes nos colocamos no papel de coitadinho? Muitas vezes nem percebemos. E também existe uma outra figura dentro de nós, um aspecto psicológico, que nos julga constantemente. As ferramentas dos 4 caminhos, dos 4 compromissos, nos irão ensinar como perceber essa vítima, esse juiz interno e o que consta no livro da lei, ou livro de nossas crenças. Então, mediante esse conhecimento direto, através do dia a dia, nós podemos começar a eliminar a ação desse juiz interno, dessa vítima, e começar a apagar o nosso livro da lei. Isso veremos nos próximos vídeos. Creio que por agora é o suficiente. Certamente esse vídeo não será visto apenas uma única vez, porque ele trata de assuntos bem específicos, são assuntos profundos, e por isso recomendamos no início que nós não usemos conceitos ou ideias que já possuímos dentro da cabeça a respeito desses assuntos, senão que recebamos esses ensinamentos e o coloquemos na consciência. E a partir daí começamos a verificar, a ter um ponto de vista ou uma visão de mundo alterada, fora dos limites do nosso hipnotismo pessoal, que enxerga sempre a vida de forma externa e separada de nós mesmos. Esse é um conceito budista muito importante, que está na base de todos os ensinamentos do budismo tradicional. E é por isso que hoje em dia se divulga tanto essa frase, todos somos um. Porque todos fazemos parte da mesma consciência, que se individualiza em nós sobre um ponto de vista pessoal e luta por seu despertar. Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço no coração de vocês e espero que esses ensinamentos cheguem na consciência, assim como chegaram em mim e em tantas outras pessoas. Até lá.